Esses são os 10 jogadores que vão explodir no futebol europeu agora em 2020. O primeiro deles é o Erling Haaland. O bicho tem só 19 anos, é um atacante norueguês que tá dando o que falar nessa temporada europeia. Ele joga lá no RB Salzburgo da Áustria, e apesar de ter chegado só em janeiro de 2019 lá no clube, o cara já tá fazendo números assim impressionantes, né? Primeira vez que ele chamou mais atenção do mundo inteiro foi quando ele meteu 9 gols num jogo só, exatamente, numa partida só, na Copa do Mundo Sub-20, aí o mundo inteiro ficou falando sobre esse cara, e mais recentemente, nas 3 primeiras partidas de Champions League da vida dele, ele meteu 6 gols. O jogador mais rápido na história a conseguir essa marca. Só pra vocês terem uma ideia, o Messi precisou de 17 partidas e o Cristiano 32 partidas de Champions League pra chegar na marca de 6 gols. Fora que enquanto eu tô gravando esse vídeo, ele já fez 27 gols em 20 jogos na temporada, são números absurdos, coisa de videogame mesmo, né? E o cara, ele tem mais de 1,90 m, então ele é alto, mas ele é rápido também, né? Muito matador, sabe participar da criação de jogadas, vai bem pelo alto, finaliza bem. Quase de certeza que no final dessa temporada o Haaland vai acabar se envolvendo aí numa transferência bombástica pra lá de 60 milhões de euros pra mais, para um time gigante aí como o Manchester United, que segundo as especulações está no cangote dele aí. E tem outra, né? A Noruega do Haaland tá nos playoffs da Eurocopa, então se ele for para a fase de grupos da Euro 2020, pode ser que ele faça um estrago também e você vai ouvir muito falar desse guri. O segundo da lista é o brasileiro Rodrigo, que tá chegando só agora nos 19 anos. Vocês conhecem aí a trajetória dele, né? Surgiu lá no Santos, no Brasil, e depois foi pro Real Madrid diretamente. E em pouco tempo, aí questão de 6 meses depois da chegada dele, já tá desbancando o Vinícius Júnior. Em termos de desempenho, foi muito bem recentemente, fazendo um hat-trick na Champions League. E a mídia vem dando muitos elogios pra ele, inclusive comparando assim que ele vive como o Messi, focado, treinado, não um cara que gosta muito de aparecer e fazer festa, né? O Rodrigo declarou que quando ele conheceu o Zidane, ele tava tremendo, né? Mas o Zidane, ele tem uma outra visão sobre o Rodrigo. Ele fala que cada vez que o Rodrigo tem a oportunidade de jogar, ele faz valer cada segundo. O Zidane disse que ele tá bem envolvido com o time, tá feliz e que o jogo do Rodrigo é uma maravilha de se ver. Ou seja, tá recebendo esse tanto de elogio do Zidane é porque o Zidane confia nele, ele vai ganhar mais e mais chances, vai ter espaço pra brilhar de vez em quando no Real Madrid. E se ele for pra Copa América com a seleção brasileira, então segura, é mais um que vai brilhar aí em 2020. O terceiro é o Eduardo Camavinga, talvez o mais desconhecido dessa lista. Ele nasceu na Angola, mas tem nacionalidade francesa. E olha que esse moleque tem apenas 17 anos recém-completados. Ele é titular lá no campeonato francês, no Stade Rennais, que é um time um pouco mais desconhecido, mas beleza, os números que esse moleque tem são absurdos. Por exemplo, se somar 5 grandes ligas europeias, ele com 17 anos é o 4º jogador que mais desarmou na Europa, então é uma coisa assim de chamar atenção, né? Ele com 16 anos também ganhou o prêmio de melhor jogador do mês na Ligue 1, que é o campeonato francês. Isso mesmo, na Ligue 1, disputando com o Mbappé e outros craques aí da liga com 16 anos, mano. Então é óbvio que times como Barcelona e Manchester City já estão de olho nele, né? Segundo as especulações aí. E o moleque, apesar de ser muito jovem, ele já é forte, ele é ágil, rápido, passa bem, sabe driblar. Então ali no meio campo, quando a situação tá meio complicada, tem pressão do time adversário, ele tem a manha de botar na frente, de driblar o cara pra abrir espaço e abrir o jogo pro time dele. É possível que ele já vá para um clube gigante no meio do ano agora, então certamente vai chamar muita atenção aí, esse guri tá deixando todos os clubes grandes em alerta. O quarto da minha lista aqui é o Jadon Sancho, o inglês, que joga no Dortmund, tem apenas 19 anos. E ele dispensa comentários, né? Todo mundo sabe aí que de promessa no Manchester City, ele foi brilhar rapidamente no Borussia Dortmund quando ainda tinha 17 anos. Já é um dos jogadores mais valiosos do mundo pelo talento que ele está apresentando e também pelo potencial, né? Porque ele não chegou no auge dele ainda. Tem números absurdos, por exemplo, mais de 30 participações diretas em gols na última temporada. Então, se ele já tá tão bem, já é tão conhecido, já vale tanto, por que eu tô falando que ele ainda vai explodir em 2020? Por 2 motivos. Primeiro, a Eurocopa 2020 está chegando e vai ser a primeira competição de grande naipe que o Sancho vai participar pela Inglaterra. E é óbvio que ele disputa ali a meia direita, ponta direita com Sterling, então para ele vai ser muito tenso. Porém, se ele se adaptar em outra posição, quem sabe na ponta esquerda, quem sabe caindo pelo meio ou até entrando no lugar do Sterling de vez em quando, ele pode brilhar na Eurocopa, que é uma competição que o mundo inteiro assiste. E tem outra, né? Dizem que ele tá infeliz no Borussia Dortmund, que ele quer sair. E ele pode acabar indo para um time que, com todo respeito à gigantesca
história e torcida tradição do Dortmund, ele pode acabar em outro time que tenha mais visibilidade. Por exemplo, se especula muito que ele vai pro Liverpool. Imagina ele no Liverpool lá jogando no meio de Firmino, Salah e Mané, por exemplo. Pode ser que o status dele acabe sendo muito aumentado e que em 2020 ele se consolide aí entre os 15, entre os 20 melhores jogadores do planeta. O quinto nome dessa lista é o Dani Olmo. Esse maluco tem 21 anos, é espanhol e joga onde? No Dinamo de Zagreb, na Croácia. Por isso, talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar dele ainda. Mas ele é um meio atacante que era da base do Barcelona, beleza? Só que para ter oportunidades, ele foi jogar na Croácia já aos 15 anos. E hoje, alguns anos depois, já ganhou tudo na Croácia e vai começando a galgar espaço aí em palcos maiores. Por exemplo, o Europeu Sub-21, que ele participou recentemente, o cara destruiu e não só fez gol na final, por exemplo, que ele ganhou, né, com a Espanha, como ele entrou na seleção do campeonato. Além disso, recentemente ele estreou pela seleção principal da Espanha e já metendo gol e tudo no primeiro jogo que ele fez. Ele é habilidoso, dribla bem, passa bem, é rápido, chuta de longe, então é aquele meia que além de armar a jogada também finaliza e sabe sair das situações ali que tá apertado, tá pressionado, ele sabe driblar, sabe quebrar a defesa adversária. E o técnico dele lá no Dinamo de Zagreb falou que é o seguinte: ele está preparado para jogar nos melhores clubes da Europa. E é óbvio que esse cara já está chamando a atenção, então especula-se que o Dani Olmo pode acabar no Tottenham, no Manchester City, na Roma, e ele mesmo disse que não fecharia as portas para uma possível volta para o Barcelona. Então acho que você vai ouvir muito falar desse guri que vai acabar se transferindo para o clube gigante em 2020. O sexto da lista é o João Félix, português do Atlético de Madrid, com 20 anos recém-completados, então ele ainda é muito jovem e todo mundo já conhece também, né? Ele destruiu lá no Benfica, foi pro Atlético de Madrid por 120 milhões de euros, mas com todo respeito, as coisas do Atlético de Madrid têm um pouco mais de visibilidade em relação ao Benfica, então por isso que eu acho que ele vai explodir em 2020. Apesar de já ter ido muito bem no Benfica, ele chegou no Atlético, começou até que bem, mas passou um tempo lesionado aí, tempo fora dos gramados e não conseguiu atingir aquele nível absurdo. Aquele auge dele ainda no Atlético ainda não veio. Então por isso que eu acho que vai vir em 2020, além do Atlético de Madrid, que tá na Champions League, o que dá a oportunidade dele brilhar no mata-mata. Ele também vai jogar a Eurocopa com Portugal em 2020 e eu acho que ele vai ser um dos principais jogadores de Portugal, junto com o Bernardo Silva e o Cristiano Ronaldo. Vai destruir, vai ir bem com o Atlético também na Champions e que ele vai passar um patamar acima, cara. Ele vai ser considerado não só uma promessa que investiram muito dinheiro nele, mas sim um dos 15, 20, 30 melhores jogadores do mundo em 2020. O sétimo nome é o Aouar. Ele é um meio-campista de 21 anos francês que joga no Lyon. Também joga mais pela parte esquerda ali, meio campo, esquerdo, até na ponta esquerda se precisar, né? E ele surgiu com destaque faz umas 2 temporadas e desde então ele conseguiu manter um nível muito alto, supremo lá, se mostrando como um dos melhores jogadores do Lyon na França, né? Na marcação, apesar de ele jogar no meio campo, ele não é tão absurdo, mas ele é aquele cara que controla o meio campo, sabe? Ele organiza a equipe, passa ali, abre espaço, tem muita técnica, o cara é classudão mesmo, sabe? Aquele cara com categoria, que bate na bola bem e sabe driblar também, então o cara sabe sair de situações de pressão, abre espaço no time, organiza o jogo do meio campo. E segundo o Transfer Market, ele já vale 45 milhões de euros. Então se ele for sair aí para um clube, certeza que vai ser por mais de 60 milhões de euros, né? Então vai ser uma transferência bastante caprichada. E ele ia estrear pela seleção principal da França, mas acabou se lesionando. Mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer em breve. E quem sabe ele acaba também parando na Eurocopa 2020, é bem possível. E aí com a Euro 2020 chegando, ele pode brilhar lá na competição. Também pode acabar se movendo para um clube gigante em breve, né? Porque ele vem sendo muito especulado, principalmente no Liverpool. E eu acho que é um jogador, na minha opinião, perfeito para o Barcelona. Ele tem um quê de Arthur, manja assim, organizador do meio campo, só que ele é mais ofensivo e mais driblante. Então, na minha opinião, cairia muito bem lá no Barça. O oitavo jogador da lista é o Havertz, 20 anos, o alemão do Bayer Leverkusen. Ele é meio atacante, né? E pra quem não lembra, é aquele que chamou atenção há uns 3 anos atrás, quando ele teve que ficar fora de um jogo de mata-mata da Champions League, porque aos 17 anos, né, ele tinha que fazer uma prova na escola, né? Então desde que ele chamou a atenção por esse fato bizarro, ele só cresceu
e hoje é um pilar do Bayer Leverkusen, jogador assim que fez 20 gols na última temporada, mesmo tendo só 19 anos e nem sendo atacante, né? Ele vem jogando pela Alemanha também, pela seleção, e certamente estará na Eurocopa 2020, o que vai dar uma chance pra ele brilhar aí num palco que vai estar todo mundo assistindo. E o Havertz, ele é rápido, gosta de driblar, passa bem, até acho que ele me lembra um pouco as características do Dani Olmo que eu falei anteriormente, só que ao contrário do Olmo, ele já se provou em um campeonato maior, né? Bundesliga obviamente que é muito maior do que o campeonato da Croácia lá, e as especulações com ele são loucas, porque não é coisa de 50, 60 milhões, é sempre pra cima dos 100, né? Ele é uma joia, e aí com 20 anos, possivelmente uma transferência de mais de 100 milhões chegando pra ele. Eurocopa, eu acho que é outro cara que você vai ouvir brilhar e explodir no ano de 2020. E o nono jogador da lista já está explodindo e chama-se Lautaro Martinez. 22 anos, argentino da Inter de Milão, né? Joga de atacante. E ele surgiu destruindo lá no Racing da Argentina e foi pra Inter de Milão com muita expectativa. No começo as coisas não estavam tão boas pra ele, ele demorou um pouco a deslanchar, mas essa temporada agora, 2019-2020, é a temporada dele. O cara tá fazendo gols a rodo numa Inter que vem surpreendendo e pode até acabar como campeão do campeonato italiano. Além de estar bem na Inter, entrosado lá com o Lukaku no ataque e tal, na seleção argentina o Lautaro também tá ganhando bastante espaço, né? Eu cheguei a ver um jornalista dizendo que hoje, né, nesse momento, na seleção argentina, ele só não é mais importante que o Messi, pra você ter noção que o cara tá realmente indo bem por lá. Eu não acho que ele vai sair da Inter agora, eu acho que a Inter vai segurar até esse cara atingir o auge, mas já vem sendo especulado em outros times, por exemplo, Barcelona e Manchester City, e ele vem fazendo uma temporada que promete subir absurdamente o patamar dele. E o 10º jogador que promete explodir em 2020 é o Renan Lodge, brasileiro, lateral esquerdo de 21 anos, que joga lá no Atlético de Madrid. O Renan Lodge, a gente conhece um pouco da história dele, começou lá no Atlético Paranaense, impressionou muito numa temporada e na outra já foi pro Atlético de Madrid e já tá na seleção brasileira, tirando caras da seleção lá experientes, tipo o Felipe Luiz, por exemplo, né? A carreira dele tem sido meteórica até aqui, e ele já vai se consolidando como um dos grandes laterais na Europa. Eu particularmente não conhecia muito o futebol do Renan Lodge, fui assistir algumas partidas do Atlético e fiquei surpreso com a confiança que esse guri tem, com a força que ele chega no ataque, como se posiciona bem, tabela, cria jogada e cruza, né? Então eu acho que se ele continuar nesse nível que ele tá jogando agora, ele vai se firmar cada vez mais, não só no Atlético lá, mas também na seleção brasileira, e vai acabar se consolidando como um dos melhores laterais esquerdos em atividade no planeta, e é mais um que na minha opinião vai mudar de patamar e explodir agora em 2020. Não esqueça de se inscrever no canal Eurofoot e também de deixar nos comentários se faltou algum jogador, quem que você gostaria de ter visto nessa lista, que você acha também que vai explodir agora em 2020 e vai chamar a atenção. Muito obrigado por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, falou!